Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua família e profetiza sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, porque só o Senhor, Ele é Deus das nações, Ele é Deus deste lugar e desta terra, e nós o servimos e nós o adoramos. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor! Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito com teu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar, Senhor, e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito, sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale profetiza, sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale
Graça e paz, amados. Amém? Está repreendido, né, pastor? A unção de Josafá está repreendida. Ô, Josafá. Graça e paz, amados. Que bom poder estar de volta aqui à igreja. Rever, né, muitos rostos conhecidos, muitos rostos novos, né? Que bom. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou Zé Maria, o pastor Zé Maria. Congreguei aqui na igreja, na Comeve, só durante 22 anos. 21. Foram só 22 anos. Né? E tem 1 ano e meio que eu voltei lá que eu saí daqui, né? Eu estive em Minas e agora a gente está morando no estado de Goiás, na cidade de Minasul. E hoje, infelizmente, está faltando a metade de mim. Só veio uma parte aqui hoje, a outra teve de ficar em casa, não está muito bem. Gera, mas manda um abraço para a igreja. Era vontade dela estar aqui também, mas infelizmente não pôde estar. Mas não vai faltar oportunidade não, a gente vai voltar em outra oportunidade. Né? E assim, eu fico feliz de poder voltar. É uma passagem rápida, nós viemos, pelo menos eu cheguei na madrugada de quinta e vou embora quarta-feira de tarde. Então, e a reunião da igreja é bom que a gente pode rever todo mundo. A vontade era de juntar todo mundo, a gente passar tempo juntos, mas infelizmente não vai dar. Né? A gente vai voltar com mais calma futuramente. Né? Mas por enquanto, a alegria de poder estar com os irmãos nesse momento é muito grande. Né? E a alegria de ter recebido o convite do pastor para trazer uma palavra para os irmãos aqui nessa final de tarde, início de noite. E quando eu estava para ir embora, aqui o pastor me convidou para ministrar, mas eu estava dengoso, aí não deu para vir aqui despedir da igreja, graças a Deus, né? Que não precisa de fazer despedida. Mas 1 ano e meio já tem que eu fui, de muita saudade. A gente tem conversado com alguns irmãos pelas redes sociais, temos visto, né, o andar da igreja nesse tempo, e fico muito feliz por o que Deus tem feito na vida dos irmãos. Tenho visto irmãos novos ministrando aqui. Domingo passado a irmã Georgiane ministrou, né? Então, assim eu vejo como Deus tem tratado, tem conduzido os irmãos aqui. Fico feliz por isso. Né? Hoje nós estamos no estado de Goiás, lá em Minasul, estamos congregando na Igreja Batista de Minasul. O nosso pastor lá é o pastor Jaelson. É uma igreja que foi grande no passado, mas devido a muitos problemas, a igreja chegou a fechar. Quando veio a pandemia, ela fechou de vez. Então, a Convenção Batista enviou o pastor Jaelson como missionário para revitalizar a igreja. E no ano passado, quando eu cheguei lá em Minasul, eu andei visitando algumas igrejas. Nós visitamos várias igrejas. Tinha até uma igreja da Assembleia de Deus que era próximo da casa que eu morava, a primeira casa que nós moramos lá, e a gente começou a atender e a ficar por lá para estar perto de casa. Mas vimos que não era isso. E aí nós fomos numa igreja presbiteriana. E chegamos até a pensar, fomos 2 vezes lá, chegamos até a pensar que ia ficar lá. Mas meu coração ainda não estava tranquilo quanto à igreja. E até que eu ouvi falar dessa igreja batista. E fomos lá conhecemos o projeto do pastor para a igreja. E algumas coisas muito parecidas com o que nós vivemos aqui, vivenciamos aqui. Até a implantação das células, ele também
trabalha com o DNA da Igreja Batista, com a Igreja Central de Belo Horizonte, né? E quando foi esse ano, também nós já fizemos a primeira turma de Casados para Sempre. Então começamos a trabalhar lá, né? A igreja com 8 membros, hoje a igreja está com 25 membros, né? E tem uma congregação no assentamento que fica a uns 40, 60 quilômetros da cidade, um assentamento de agricultura familiar. Então a gente tem esse trabalho lá também. E com poucos membros assim, a gente conseguiu formar um grupo de Casados para Sempre. E aí a gente está numa oração para formar um outro agora para o final do ano, né? A partir de agosto ou setembro a gente formar outro. Mas o trabalho é muito grande, né? A gente tem desafios muito grandes ali ainda. Uma igreja muito ferida, muito machucada, uma igreja muito maltratada aos anos que se passaram ali. Tem irmãos muito feridos ainda. Então a gente tem um trabalho bem grande ali, o que nos está fazendo permanecer lá, nessa igreja. E a nossa razão de vir aqui, em Manaus, foi o casamento do nosso filho, caçula, que... Calma, Josafá, não vou entrar nessa unção. Nosso filho casou ontem, nosso filho caçula, Gabriel. E quando a gente olha jovens buscando se casar, se guardando e se preparando para o casamento, e a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê o quanto é difícil ministrar para casais nesses tempos, mas o quanto é gratificante ver que ainda Deus tem mantido remanescentes, né? Deus tem mantido remanescentes, pessoas que têm, jovens que têm convicção na sua fé e que querem realmente agradar ao Senhor e viver uma vida agradável ao Senhor. E a ministração que eu vou falar hoje é sobre vencendo crises no casamento, né? Como baseado na família de Jesus, Maria, José e Jesus, como vencer uma crise que se colocou entre eles. E o texto que eu quero comentar com os irmãos está em Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. O povo vai embora às 18h30, né, pastor? O povo vai embora às 18h30, né? Então eu tenho todo o tempo para poder pregar. Amém? O texto que eu tenho em mãos, a tradução da Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas, por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar em casa, na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então, voltou com os pais para Nazaré e lhes
era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor de Deus e das pessoas. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós pedimos a Tua direção nessa noite, ó Deus, e apresentamos o nosso coração e nossa mente. Toma cativo, ó Pai, e fala conosco, ó Deus. Ministra em nosso coração. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de, ó Deus, fazer-nos entender. E, ó Deus, corrigir aquilo que nós, ó Pai, entendemos errado, ó Deus, e praticamos também, ó Pai. Nós Te louvamos e agradecemos já, em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de colocar, pastor? Até que deu, hein? Que bom. Então, falando de casamento, a gente vê na nossa sociedade hoje que há uma mistura, né, de entendimentos e de vontades. Mas o que a sociedade nos impõe é que nós devemos aceitar aquilo que a maioria quer, ou aceitar aquilo que eles nos impõem como a verdade deles, ou os desejos deles. Então, isso também afeta a nossa forma de relacionamento, de nos relacionarmos como amigos, como conhecidos, como homem e mulher, como casal, nos afeta os nossos relacionamentos, até mesmo como igreja. Então, a gente não pode negar isso. Não podemos negar essas novas formas. Está aí no mundo, o mundo está dessa forma. A gente vê cada dia é pior a situação, né? Mas a gente entende também que nós não podemos deixar de falar de Jesus para essas pessoas, de acolher, de ensinar, de ministrar em seus corações, né? de entender as formas como nós devemos atuar como igreja, não nos conformando, não levando a nossa mente a aderir a essas situações, mas tratando de forma amorosa com essas pessoas, para que elas venham realmente a compreender a verdade do relacionamento, né? Então, nós devemos olhar atento para a palavra de Deus e ver que a vontade de Deus não é a que está na vontade do mundo, né? Quando Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, né, que se nós não nos conformarmos, mas mudarmos a nossa mente, a gente prova qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E é isso que Ele tem para a gente, né? Então, a gente precisa de aprender essas coisas para que nós possamos usufruir dessa bondade que Deus nos quer proporcionar, né? Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos a família de Jesus no meio de crise, né? E crise são inerentes a nós seres humanos, né? Não porque são normais, as crises são normais. Crise não é normal para a gente, ou não deveria ser normal. Mas com a entrada do pecado na vida do ser humano, a crise passou a ser inerente. Por quê? Porque o ser humano, ele passou a buscar a sua própria sobrevivência, ou os seus próprios desejos, ou viver a sua própria vontade, né? Não passou mais a ter a comunhão com o Senhor e fazer a vontade de Deus, mas buscar a sua própria vontade. Então, essas crises, elas acontecem individualmente, que a gente pode ter crises existenciais, né? A gente pode ter crises mesmo de personalidade, mas também ela acontece no âmbito social, no casal, na família, né? Então, são crises conjuntas e nós precisamos entender esses momentos para podermos vencer essa crise. E nesse contexto, José e Maria,
estavam passando por um momento de crise. Aonde estava Jesus? O que aconteceu com ele? Por causa de quem que isso aconteceu? Muitas vezes, quando nós somos pegos em crise, nosso primeiro sentimento é buscar um culpado, é buscar quem é que permitiu que essa situação se abatesse sobre a nossa vida. Não é? Mas nós vamos ver 3 situações que eles viveram, não é? E que a gente pode tomar como exemplo para a nossa vida. Não é? A primeira coisa é que nós fazemos tudo como se fosse normal. Não é? No texto, no versículo de 41 a 43, diz que a família ia para Jerusalém, todos os anos eles iam para Jerusalém. E quando Jesus fez 12 anos, não foi diferente. Não é? Eles foram para Jerusalém também, e levaram todo mundo, e é normal, e nós fazemos todas as coisas normais. A gente vem para o culto no domingo, todos os domingos, né? Todos os domingos. Para mim esse domingo foi diferente, não só porque eu vinha na Comeb, já está um ano fora, mas também é 17 horas, eu estava acostumado com o culto às 19, né? O nosso culto lá em Manaus, em Minas Sul, é 19 horas. Então, quando acontece algo diferente, a gente costuma estranhar, mas a gente muitas vezes leva tudo normal. Não, é normal. Né? E quando a gente começa a entrar na rotina, a gente não consegue enxergar os sinais de uma crise. A rotina, ela nos impede disso. Então, não é que nós não devemos ter rotina. Né? De ir para o culto todo domingo. Continuamos vindo para o culto todo domingo. Mas a nossa atenção tem que ser dobrada, para que a rotina, ela não nos segue, não nos impeça de ver. Né? Acreditar que tudo que a maioria das pessoas fazem é certo. A gente tem essa ideia. Se a maioria está fazendo, vamos fazer também. Né? E nem tudo que a maioria faz é certo. Tem um ditado que eu aprendi uma vez, eu trago sempre comigo. É um ditado que eu já falei, eu sei que eu já falei várias vezes aqui, é que o errado ele vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo faça. E o certo, ele vai ser sempre certo, mesmo que ninguém faça. Então não é porque a maioria faz, é que vai ser certo. Não é porque eu já faço isso há 20 anos, que eu vou mudar, que é o certo. Talvez eu tenha tenha feito as coisas errado há mais de 20 anos. Então, nós precisamos entender essas coisas. Né? Outra situação que mostra essa crise é que nós terceirizamos as nossas responsabilidades. Maria e José estavam tão acostumados com Jesus no meio do povo, e que eles não deram conta que Jesus tinha ficado para trás. E só foram descobrir isso no final da tarde. Por quê? Porque terceirizaram a responsabilidade de cuidar de Jesus. Nós muitas vezes terceirizamos as nossas responsabilidades. Nós colocamos aquilo que é para nós fazer, nós queremos que as outras pessoas façam. Nós queremos que o pastor cuide das nossas crenças, da nossa fé. Eu não vou mais para a igreja porque aquele irmão fulano de tal está assim. Lá na igreja nós temos isso. Tem situação lá que as pessoas falam, não, eu não vou para a igreja enquanto aquele casal estiver lá, aquelas duas pessoas estiverem lá. Eu falei, então você não vai mais para a igreja.
Enquanto estiverem lá, eles vão continuar e você vai ficar fora, né? Então, a gente quer terceirizar as nossas responsabilidades. E quando nós nos damos conta, uma crise já se instalou e nós não percebemos. Porque as pessoas ela vai focar numa das coisas, ou nos seus próprios problemas, nas suas próprias crises, e a nossa crise não vai ficar para depois. Então, se a gente terceirizar, a gente não consegue perceber o momento quando uma crise está se instalando, não é? E muitas vezes nós ajudamos outra coisa também, né? Nós procuramos ajudar outras pessoas nas suas crises para fugir das nossas. Nós transferimos as nossas crises para outros, não terceirizando mais, para esconder a nossa crise, nós vamos ajudar outras pessoas. Para quê? A gente se acha muito ocupado, então, eu estando ocupado, eu não penso nos meus problemas, né? Outra situação, a gente transfere o nosso pensamento para as distrações. Vamos passear, vamos andar por aí, vamos distrair a cabeça, ou muitas vezes na bebida, né? A bebida que é uma droga lícita, né? Então a gente transfere a nossa responsabilidade, dissolvendo no álcool, né? Nas distrações, nas drogas, né? Ou culpando o outro, né? Culpando o cônjuge, culpa a mulher, né? A mulher culpa o marido culpa a mulher, ou culpa a criança. Não, mas essa criança é muito levada mesmo, e a gente não consegue controlar. E então, o casal, ele se distrai quando terceiriza a situação. Maria e José terceirizaram para a família o cuidado de Jesus. E quando perceberam que ninguém cuidou de Jesus, eles se viram apertados, né? Se viram ali tão apertados que eles voltaram para Jerusalém, um dia de caminhada, para procurar a Jesus, e só o encontraram após 3 dias. A terceira situação é que nós buscamos soluções e não culpados, né? Quando a crise se instala, o importante é buscar solução, não buscar culpado. A gente não vê aqui José e Maria discutindo, ou Maria chegando para José e falando: José, cadê Jesus? E José falando para Maria: sei lá, eu sei que a mãe, eu sei que tem que cuidar, a mãe é que tem que saber disso, né? E naquela época seria comum, porque a mulher que tinha de cuidar dessas coisas, a mulher era a terceira pessoa depois de ninguém, né? E então José ele podia perfeitamente falar: te vira, Maria, eu sei que a mãe, você que foi irresponsável, não cuidou do seu filho, né? Você vai atrás, eu só quero saber do Jesus aqui do meu lado agora, né? Mas a gente não vê isso, a gente vê os dois procurando a Jesus, procuraram entre os familiares, voltaram para Jerusalém para procurar. Então, não é durante uma crise que devemos buscar culpado, né? Então, a primeira coisa é essa: a crise está instalada, unir forças para poder buscar a solução.
José e Maria se uniram para procurar. E então, quando nós nos unimos para buscar essa solução, fica mais fácil de pensar, de raciocinar, né, de avaliar a situação, aonde poderia estar, com quais pessoas ele costuma ficar mais frequente, né? Qual é a crise que você está passando? Né? Quem nunca aqui passou por crise? E alguém aqui, diante de uma crise, antes de buscar a solução, já não se desesperou? Já não quis, primeira coisa que a gente pensa, quem é o culpado? Primeira coisa que a gente vê na nossa cabeça é culpar alguém pelo meu infortúnio, pela minha situação, né? Não reconhecer aonde falhou. Porque, amados, quando a gente desespera, os pensamentos, o raciocínio fica confuso, fica conturbado, a gente não consegue visualizar, entender o que está acontecendo para planejar o próximo passo. Também nos impede de discernir os caminhos que são colocados para nós. Muitas vezes a solução está mais próximo de nós do que a gente imagina, não é? Os nossos conhecimentos também, o que Maria conhecia de Jesus? Ela sabia que Jesus era especial, não era qualquer menino, não é? Então, se ela tivesse no meio de crise, quando nós nos paramos, nós lembramos de pormenores, de assuntos que vão nos ajudar a resolver essas crises. Porque, amados, crises, elas são para ser vencidas. E não são para nos derrubar, não são para nos atacar, nos destruir. Muitas vezes, crises elas vêm para o nosso crescimento. Quem já viu aquele ditado? Se te dão um limão, pega e faça uma limonada com ele. Então, crises vêm como limões, para que nós possamos fazer uma limonada e nos aproveitar disso, de tirar o melhor dessa situação para o nosso crescimento. Nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos, os nossos chefes, eles não são os nossos inimigos, não são eles os nossos inimigos. O verdadeiro inimigo é aquele que pega a nossa situação e transforma ela num caos. Porque muitas vezes a gente culpa o diabo pela nossa crise, mas muitas vezes ele não é totalmente o culpado, mas ele pega o nosso desespero, a nossa incapacidade de gerir esse momento para usar contra a gente, para nos desanimar, para abalar a nossa fé, para nos tirar do caminho, para bloquear o nosso pensamento. Então, Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes do mal nas regiões celestiais. Então, as nossas crises, primeiramente, elas são vencidas no espiritual. É buscar de Deus a solução, e não atacar pessoas, atacar aqueles que estão à nossa volta, como culpado de nós passarmos pelas crises. As crises, elas são temporárias, muitas são cíclicas, elas vão e voltam, mas o importante é que nós saibamos
como tratar esses momentos. Né? Então, quando buscamos a Deus, quando buscamos de Deus, Ele nos traz à mente tudo que vivemos em nossas experiências com Ele. E encontramos saída para a crise. O importante é mantermos a unidade da família, sermos companheiros e não disputarmos um com o outro a nossa autoridade. Então, a tendência nossa é isso, quando nós buscamos resolver as nossas crises com nossas próprias forças, ou julgar a culpa no outro, a tendência é haver essa disputa, o outro também se rechaçar, e aí a situação, a crise de vez solucionar, ela fica maior, fica grande. Né? E isso, amados, é para qualquer tipo de crise, seja ela no âmbito familiar, seja no trabalho, seja de saúde, seja no meio da sociedade, seja na igreja, né? E então a gente passa por esses tempos. E como a gente solucionar isso? Junto, marido e mulher, família, né? Família, amigos. Nós passamos, depois que eu saí da mineração, foram 8 anos, amados. 8 anos de luta aqui em Manaus. Né? E se fosse, nós aprendemos muito com isso. Aprendemos muito nesse tempo. Né? Dá vontade de culpar as pessoas, de chutar tudo, de abandonar, falar, não, poxa vida, eu sirvo a Deus e Deus me deixa nessa situação. Mas a gente vai aprendendo com as coisas que Deus vai colocando. E é com calma que a gente vai vencendo. Tem períodos em que a crise ficava mais forte. Mas os amigos, os irmãos, né, vai nos ajudando, a gente vai rompendo. Né? Depois, com o tempo, os filhos já começaram a ajudar também, a participar. Né? Então fomos juntos. E hoje, o que Deus tem feito é tudo um reflexo do que nós aprendemos. Não porque nós somos melhores ou porque somos mais santos, porque a gente consegue buscar do Senhor a resposta. Né? A resposta, a solução, aguarda, acalma o coração. E a gente vai rompendo assim. E muitas vezes não entendemos o porquê estamos passando por crises, ou estamos em crise. Né? E muitas vezes ações nossas. Eu me lembro que muitas vezes eu falava, né? Eu estava trabalhando e falava, não, mas eu estou pronto para sair daqui. Se eu sair daqui, Deus me sustenta onde que eu for. E não era mentira não, mas me sustentou. Mas Ele não abriu uma porta maior do que a que eu tinha lá. E Ele me falou, não, eu vou te sustentar, você vai ver como é que é ser sustentado por Deus. Como é ser sustentado? Como é ser dependente de Deus? Uma coisa, a gente está bem empregado, está tudo com saúde, bem, e falar, não, eu sou dependente de Deus. Outra coisa é você estar na prova e falar, não, eu sou dependente de Deus. Sou dependente. Mas
Com certeza, as experiências e o aprendizado nos acompanharão por toda a vida. Né? É verdade. E Maria, ela ouviu do anjo que Jesus seria, e José também ouviu que seria o Salvador do mundo. Em Mateus, no capítulo 1, o anjo diz para José: não tema receber Maria como sua esposa, porque o que ela está grávida, o que ela está esperando, ela concebeu do Espírito Santo. E ele vai nascer, você vai dar o nome de Jesus, pois ele vai salvar o teu povo dos seus pecados. José já tinha ouvido isso, e se ele tivesse lembrado da palavra de Deus, ele falava: não, Jesus só pode estar no templo. Né? E a gente, muitas vezes, a gente não lembra da palavra de Deus. Isso mostra quanto José e Maria eram pessoas como nós. O importante é que guardemos tudo como num baú, onde poderemos revolver, sempre em busca de experiências que nos ajudarão em momentos de crises futuras. Então, o importante é isso. Não é que esquecer, apagou, né? Ter uma amnésia da crise. A crise passou, eu vou ter uma amnésia. Não, o importante é que guarde isso como num baú. Né? E lá você vai retirando. João diz que o homem sábio, ele tira do baú coisas boas e que vão lhe agradáveis, que vão lhe ajudar. Né? E é isso que a gente deve fazer, guardar as nossas experiências como num baú, para que nós vamos vivendo aquilo, tirando aquilo, para nos ajudar a caminhar. Nossas experiências nos dão um crescimento contínuo entre nós, como família, na dependência de Deus e com os que estão à nossa volta. Então é isso que temos, amados. As nossas experiências, daquilo que a gente tem vivido, tem vencido, as nossas lutas, as nossas batalhas, o nosso dia a dia, elas são para nosso crescimento, para manter o nosso relacionamento como marido e mulher, como filhos e pais, nós somos cada dia mais unidos. Não foi feito para separar. Crises não foram feitas para nos separar. Quando nós unimos forças, buscamos os caminhos corretos, entendemos a vontade de Deus para nós, Deus, Ele faz tudo isso acontecer. E o exemplo de Maria e José, quando encerra: Jesus voltou para casa com eles, era-lhes obediente, e Maria guardava tudo no seu coração. Maria guardava tudo aquilo que ela via, ela guardava. Né? E quando ela viu Jesus na cruz, né, que ela já tinha passado por outro momento de crise, ela lembrou disso tudo. Né? Que era o momento que ele já tinha nascido para aquele propósito. Qual o propósito da sua crise? O que está se abatendo sobre a sua vida? Que o Senhor dirija os seus corações e nos ajude a vencer todos os momentos. Amém? Eu não sei qual a crise está batendo sobre sua vida nesse momento, não sei o que se passa com você, né? Mas eu sei que a vitória está a um passo ou a uma palavra de você, seu cônjuge, sua família. Amém? Ore ao Senhor nesse momento. Coloque sobre seus pés. Coloque sobre seus pés e ore. O pessoal lá me estranha de eu falar
coloque sobre seus pés. Nós não falamos, eles falam, ficam de pé. E aqui, eu cheguei lá falando, coloque sobre seus pés, o pessoal estranhou. E quando eu falo, eles riem. Ore ao Senhor. Apresente a Ele a sua vida nesse momento. Senhor, nós louvamos a Ti. Ó Deus, somos gratos, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Ó Deus, eu apresento a Tua igreja nesse momento. Ó Pai, eu sei, ó Deus, que tem pessoas que estão celebrando vitória. Tem pessoas, ó Deus, que estão celebrando, ó Deus, vislumbrando também, ó Deus, o final das suas crises. Mas tem pessoas, ó Deus, também que estão em meio a crises, ó Senhor, crises fortes, pesadas. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é o Deus da vitória. O Senhor, Deus, é aquele que concede, ó Pai, àquele que busca, meu Senhor, ó Deus, a vitória, ó Deus, sobre toda e qualquer crise, ó Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja unindo os corações das famílias, do marido, da mulher, dos filhos, ó Pai, ó Deus, de parentes próximos, meu Senhor, que haja, ó Pai, ó Deus, o perdão, que haja, ó Senhor, a intenção do coração, o desejo, ó Pai, de ver, ó Deus, a vida transformada, de buscar ao Senhor, de fazer, ó Deus, a diferença, ó Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Ó Deus, nesta noite, nós entregamos a nossa vida a Ti, ó Deus, e nós cremos que o Senhor, ó Deus, tem preparado para nós o melhor, a nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Eu não vou viver pelo que sinto, pois eu
Senhor.